Saudações, sou Jaya Dwaita e meu objetivo é aproximar você do conhecimento que poderá te levar para perto de sua maior meta, do seu maior objetivo e dos valores significativos em sua vida. E nesta nova temporada nós vamos abordar temas específicos de forma a trazer para o nosso dia a dia uma nova visão do yoga presente em cada detalhe daquilo que fazemos, daquilo que experienciamos. O objetivo então será de expandir a sua visão e a sua percepção no horizonte da vida. Na vida e praticamente em quase tudo do que nós experimentamos, passa continuamente por alguma necessidade de revisão, um processo revisionista. E aqui eu não quero deixar de forma alguma essa tendência, às vezes, academicista de um revisionismo teorético, que é muito comum em certos ambientes e, infelizmente, aqui no Brasil tem começado a se popularizar esse tipo de abordagem. Recentemente, um aluno meu me mandou um link de um podcast e que, na verdade, o podcast era sobre yoga, ou pretendia ser sobre yoga. Mas, na verdade, se tratava de um professor de uma universidade aqui do Brasil e que se posiciona de uma maneira bastante explícita dentro do yoga, apenas na sua abordagem teorética. Quer dizer, dotado de uma linguagem quase que hermética, incompreensível para a maior parte das pessoas, devido a um vocabulário bastante exclusivo, não é? Diríamos, para impressionar acadêmicos inocentes. Quer dizer, o yoga ele está sempre precisando de uma revisão, passando por processos nos quais a própria história acaba por suprimir a necessidade premente do ser humano, bem como a necessidade urgente de tirar todo o lixo, todo o entulho, todos os falsos conceitos imprimidos sobre o yoga. Eu já fiz algumas apresentações, já tenho estudos, cursos e recentemente eu ofereci uma aula inaugural do estudo do Hatha Yoga Pradipika. Eu deixo aqui nos comentários ou aqui na descrição deste podcast o link para você poder assistir essa aula que está disponível no YouTube. E nesta aula eu faço uma breve exposição histórica do que ocorre a partir do século XVII com intensidade comunal no século XVIII e se estende ainda por volta até meados aí do século XIX, que é o que nós conhecemos. E isso está em vários escritos, obras, livros. É fácil você pesquisar sobre a Companhia das Índias, que foi, na verdade, um movimento de exploração das coroas europeias sobre suas colônias. E precisamente a Inglaterra passa a explorar de uma forma bastante incomum, né, toda a cultura que havia na Índia até então. E esta cultura não foi meramente para poder propagar a cultura do conhecimento antigo indiano para o Ocidente, senão que para passar este conhecimento por um crivo sensurista bastante forte, e aqui estou parodiando este podcaster academicista, mas na verdade todo esse processo que ocorre pela coroa inglesa na Companhia das Índias é para que nós ocidentais não tivéssemos um contato direto com o conhecimento original. Quer dizer, deturparam várias informações, vários elementos e ao mesmo tempo declinaram uma interpretação própria sobre o conhecimento antigo da Índia, para que nós, ao debruçarmos sobre este conhecimento hoje, já no século XXI, nos deparássemos com uma interpretação desses textos e não mais os textos em original. E naturalmente nós não teríamos como
pegarmos os textos em sânscrito ou em bengali e traduzirmos diretamente. É necessário sim o trabalho de tradutores, mas esses tradutores no período eram tradutores financiados pela coroa britânica e naturalmente essas interpretações, ou melhor, essas traduções, elas tinham sim um interesse bastante ideológico, político, territorialista e colonialista, né? Quer dizer, assim como não havia mais o que explorar e colonizar nas antigas colônias indianas ou das Índias, naturalmente o processo todo que ocorre foi para colonizar o conhecimento ocidental que nós, meros mortais, acessaríamos hoje no século XXI. No entanto, e este é o ponto importante, né? Existem alguns indólogos, existem alguns nomes famosos na Europa, Inglaterra, na Alemanha e também nos Estados Unidos. Em qualquer outro momento eu faço um episódio sobre esses autores e que eles fizeram sim uma revisão dos estudos a respeito do yoga, dos textos clássicos do yoga e que passaram por este crivo de censura da Companhia das Índias. Quer dizer, muitos deles relatam mesmo alterações dos textos, mudanças semânticas desses conhecimentos ali prévios, né? E dessa forma, o que nós então acessamos em relação a este conhecimento e, de certa forma, julgamos ser um conhecimento do yoga é, na verdade, um conhecimento industrializado pela colonização cultural britânica do século XIX. E, naturalmente, quando nós ouvimos essas elucubrações pseudo-acadêmicas, de pseudos intelectuais falando a respeito do yoga com todo esse vocabulário articulado, hermético, lustrativo, desculpe aqui a minha ironia, mas é verdade, para a gente tentar acordar um pouco desse marasmo intelectivo bastante falho que tenta ainda impressionar pessoas que estão se enveredando no yoga de forma ainda um pouco imatura, né? Acaba caindo vítima desses pilantras. E aí é necessário a gente acordar um pouco para isso. Mas o fato é que nós podemos, né, resgatar esse conhecimento porque graças ao bom interesse de pessoas boas, né, haja esse tipo de pesquisa um pouco mais aprimorado, um pouco mais embasado em história real, não em história fictícia. E dentro disto tudo, eu quero mostrar para vocês que nós temos, por exemplo, no próprio Hatha Yoga, e isso é um ponto bastante sério, porque todo yoga moderno ele está bastante deturpado. Eu também vou deixar aqui no link, na descrição desse podcast, para você poder ler o meu último ensaio. E inclusive farei um podcast, um episódio específico sobre esse material, mas ele tem aí uma importância em relação a esse contexto todo, que diz respeito ao Hatha Yoga. O Hatha Yoga, você deve saber, ele começa a ser desenvolvido por volta do século VI depois de Cristo, e entre os séculos VIII e final do século XIV serão produzidas as principais obras teóricas a respeito do Hatha Yoga. A mais importante e mais destacada destas obras é conhecido como Hatha Yoga Pradipika, que originalmente era chamado apenas de Hatha Pradipika, e Pradipika significa luz. Luz Yoga, a luz sobre o Yoga. Quer dizer, existia então uma forma clara de se ler, de se entender e de se praticar o Yoga. A ideia por trás do Hatha Pradipika é que nós precisamos ter a luz, e a luz, claro, não nada é meramente ilustrativo, mas a luz deste termo Pradipika, que significa chama de luz, esta luz ou lanterna, na verdade,
representa o conhecimento. Ou seja, para praticar o yoga é necessário conhecimento. E sabemos que o Hatha Pradipika ele traz os elementos mais técnicos do próprio Hatha Yoga. Historicamente, ali ocorre uma mudança, não é, de paradigmas. Nós temos, no momento em que se manifesta este movimento do Hatha Yoga, por influência ali dos Nats, já no século VIII, nós temos os prenúncios do que viria a ocorrer no Ocidente por volta do século XIV e XV, conhecido como o Renascimento, né, ou humanismo. Então, o Hatha Yoga ele surge na Índia como um movimento mais de uma proto-humanização ou um proto-humanismo, quer dizer, o movimento de trazer o homem para a expressão no mundo e deixar o fator divino se expressar no mundo. Claro que isso tem uma mudança bastante significativa em termos ontológicos, porque nós mudamos agora o parâmetro de compreensão da realidade. Não compreendemos mais a realidade como uma manifestação do absoluto, uma manifestação divina, mas passamos a interpretar a realidade a partir de uma manifestação do próprio homem. E quando o homem assume essa manifestação naturalmente, e isso vai ser de forma bastante clara no próprio humanismo ocidental, ocorre, claro, uma intervenção, não é, das formas de pensar do homem. E aí nós temos a formação de escolas, a formação de linhagens, seitas, religiosidades, grupos, certo? E tudo isso vai se confluir já ao longo do século XVIII, XIX e XX em ideologias e manipulações de todas as ordens, como eu já disse aqui no início desse episódio. Desse modo, a necessidade de se compreender o yoga sob o Pradipika, sob esta luz, é extremamente importante para aqueles que buscam de forma clara, de forma concisa, de forma autêntica o yoga. E neste caso, o que é importante também entender é que não basta apenas o conhecimento técnico, é necessário conhecer para onde esta técnica, baseada em conhecimento, nos direciona. Existe a dimensão do conhecimento técnico e existe a dimensão do conhecimento metafísico, ou do conhecimento profundo do yoga. A mera prática técnica do yoga é uma prática vazia, e o vazio aqui é um vazio semântico, um vazio de sentido. É mera ginástica. E a partir do momento em que nós entendemos a finalidade técnica da prática do yoga, nós entendemos então a semântica, ou seja, o direcionamento, a metafísica da prática. E é necessário ter essa conjunção dos dois, até mesmo pelo próprio nome, Hatha. Hatha significa a polaridade. A polaridade do masculino e feminino, a polaridade do dia e da noite, a polaridade do consciente e inconsciente, a polaridade do positivo e do negativo, a polaridade do divino e do demoníaco, ou a polaridade do homem e de Deus, a polaridade do bem e do mal, a polaridade do real e do ilusório. Todas essas polaridades, elas sintetizam no termo Hatha, que dentro da tradição do Hatha Yoga, ali durante a Idade Média, ou a Idade Medieval, o período medieval na Índia, vai ser baseado a partir dos princípios da anatomia sutil do corpo humano. E esta anatomia sutil, ela apresenta toda a teoria dos chakras. E os chakras, na verdade, são os centros vitais que estão presentes nesse campo sutil do nosso corpo, da anatomia sutil, e eles se estruturam a partir dos nadis. Nadis são os canais vitais, os canais por onde circula. Assim como na nossa circulação sanguínea temos veias, vasos, artérias e tudo mais, nós temos no nosso campo sutil, na nossa anatomia sutil, a estruturação desta precisa e ramificada, o ramificado sistema de circulação prânica, de circulação vital. Esses são os nadis. E esses nadis, eles vão se confluindo em ramificações mais complexas e mais
importantes até chegarem nas 3 mais importantes que sistematizam todo o sistema circulatório prânico, de vitalidade prânica no nosso corpo. São eles Sushumna, que estaria aí correlacionado ao nosso sistema nervoso central, na nossa coluna, e também Ida e Pingala, são os canais de polaridades. Esses canais de polaridades eles estão diretamente ligados então às nossas 2 narinas. A narina direita, Ida, a narina esquerda, Pingala. A direita é ligado ao Sol, a polaridade solar e todas as características masculina, solar, racional, também do homem. Enquanto que a narina esquerda é simbolizada pela Lua e todas as características femininas, a noite, o onírico, o divino. E dessa forma, então, o Hatha Yoga, a partir dessa elaboração de uma anatomia sutil, vai se desenvolver dentro de parâmetros técnicos para que o corpo humano seja colocado em determinadas posturas, a partir de determinadas técnicas respiratórias, em determinados processos gestuais e também em meios meditativos, para que se possa, então, desenvolver as nossas potencialidades, a combinação dessas potencialidades duais, não é? Do masculino e feminino, por exemplo, só para ficarmos aqui em uma delas, mas também no racional e no intuitivo, como que essas polaridades combinadas podem favorecer então o desenvolvimento humano, das nossas potencialidades humanas e, claro, também as potencialidades divinas que se fazem presentes no ser humano. Então tudo isto é o que está por trás do próprio Hatha Yoga medieval. E ele está elaborado nesta obra Hatha Yoga Pradipika. Como eu falei, a luz sobre o Hatha Yoga. E, naturalmente, ao longo desse período todo em que o yoga e todo o conhecimento antigo foi trazido para o Ocidente através das caravelas e navegações bastante rudimentares ainda das companhias das Índias, né, como eu falei, aí encabeçado pela Inglaterra, chegamos apenas a acessar o Hatha Yoga sem o Pradipika. Ironicamente, não temos luz sobre o Hatha Yoga. E o que foi então difundido ao longo do século XX para os ocidentais famintos por um conhecimento de autorrealização, para uma tentativa de substituição dessa frustrada religiosidade que nós de alguma forma consumimos, buscamos então o Hatha Yoga sem luz alguma, apenas um Hatha Yoga sectário, né? Baseado em seitas. E todas as diferentes linhagens de yoga que chegaram para o Ocidente nada mais foram do que determinadas linhagens de seitas do Hatha Yoga. Infelizmente é isto, meus caros ouvintes, aqui do nosso podcast. Se nós temos algum culto ao yoga, estamos na verdade cultuando alguma seita yógica. Por quê? Os ingleses criaram de alguma forma esta deturpação semântica. Porém, e este é o ponto central deste episódio, existe Pradipika no Hatha Yoga. Quer dizer, nós precisamos revisionar todo este contexto histórico mal contado e mal pintado para nós. Quer dizer, nós precisamos revisionar ou estudar o Hatha Yoga Pradipika se queremos entender o que é o yoga na modernidade. Porque esse yoga na modernidade ele veio um yoga completamente escuro, obscurecido, enclausurado, e que graças a toda esta eloquência academicista de pseudos estudiosos do yoga, como eu falei também no início desse episódio, tornam o yoga ainda mais sombrio, ainda mais esotérico, ainda mais sectário. O que eu vejo como uma saída, sim, é um estudo mais detalhado, um estudo mais refinado do yoga, com base no Hatha Yoga Pradipika.
Hatha Yoga Pradipika, na verdade, ele vai fazer um resgate das possibilidades do ser humano moderno, porque nós estamos falando desta transição, né, do período medieval para o período renascentista da Índia antiga. Isto irá implicar naturalmente em todo o processo de degeneração dos valores, degeneração das virtudes, degeneração da própria capacidade de se entender o homem como um ser humano, ao longo desses séculos que antecederam o século XXI. Basta olharmos um pouquinho para trás e vermos toda a catástrofe, né, que este pseudo-humanismo trouxe, através das grandes guerras do século XX, através de toda essa transição de metafísica ou de transcendência, não é, que a modernidade criou, onde largou o ser humano completamente jogado a um vazio existencial, a um niilismo total. E claro, isto nós precisamos entender que pode ser alterado ou pelo menos transcendido pelo yoga autêntico. Não por esse yoga cavernoso, esse yoga sombrio que venderam para nós de maneira bastante promíscua. Correto? Portanto, o que eu proponho, e aqui não estou de forma alguma querendo vender, né, o meu curso, mas eu quero propor uma possibilidade. Portanto, se você só assistir essa aula que vai estar aqui de abertura desse estudo, eu acredito que já vai servir bastante para embasar tudo que eu estou colocando aqui neste episódio. Mas há possibilidade de sim estudarmos o Hatha Yoga Pradipika para entendermos essa ponte de ligação que o Hatha Yoga mesmo traz. E esta ponte está justamente em servir na própria palavra, no próprio verso deixado no início do Hatha Yoga Pradipika pelo seu autor, que é Swatmarama. Ele diz que a finalidade do Hatha Yoga Pradipika é ajudar o praticante de yoga a praticar Raja Yoga. Quer dizer, Raja Yoga é o sistema prático do Hatha Yoga, ou melhor, do Astanga Yoga de Patanjali. Raja Yoga é a sistematização prática do Yoga Sutra de Patanjali. Então, o Hatha Yoga Pradipika ele vai sim criar esse elo de conexão do praticante moderno com a prática clássica do yoga de Patanjali. E o yoga de Patanjali, nós sabemos também, ele não é algo original. Patanjali ele vai sistematizar algo ainda anterior, que é o Astanga Yoga de Kapila. O Astanga Yoga que remonta a mais de 5.000 anos, em registros históricos literários. Portanto, o Hatha Yoga Pradipika ele está dentro de uma linhagem que preserva o conhecimento autêntico do yoga. Porém, é um conhecimento técnico, como eu já disse. Ele vai trazer toda a abordagem técnica dos asanas, a finalidade técnica destes asanas, destes pranayamas, também dos gestos, né, da ciência dos gestos ou dos mudras e, finalmente, conduzir o praticante ao samadhi. E é no samadhi que vai se constituir, então, este Raja Yoga, que podemos entender como esta simbiose, esta combinação chamada de samyama, que é a meditação, ou melhor, a concentração mental, a meditação e a contemplação pura da consciência no absoluto. Esta combinação desses três elementos, que é na verdade samyama, constitui o Raja Yoga. E Raja Yoga é o objetivo apresentado no Hatha Yoga Pradipika. Quer dizer, com o passar dos séculos, o homem perderia o seu elo de conhecimento com o yoga. Seria necessário, então, toda uma abordagem técnica sobre o corpo. Estamos falando aqui de um proto-humanismo, para que o homem, em meio a todo esse caos sígnico, esse caos até mesmo de vazio semântico, né, de sentido da vida, desse niilismo que nós vivemos no século XX e já começa a se desfrontar, ou melhor, se despontar no século XXI, um niilismo ainda mais intenso, de descrença de tudo, de falta de sentido em tudo,
para que o homem, nessas condições atuais, possa se restabelecer com a prática técnica, teórica e também filosófica do yoga, a sua natureza original, a sua natureza espiritual. Quer dizer, o Hatha Yoga Pradipika ainda dá luzes sobre a metafísica, sobre a transcendência possível ao homem moderno, valendo-se ainda da prática do yoga dentro do contexto moderno, onde nós vemos um yoga totalmente já deteriorado, vulgarizado, industrializado, pasteurizado. Ainda é possível, sim, com o conhecimento devido, praticarmos e alcançarmos os verdadeiros resultados do yoga sem esta verdadeira patifaria motivacional de um yoga pastelão, que é o que a gente tem hoje em dia. É um yoga de palco circense, alguma coisa assim, bastante irônico e verdadeira comédia. Nesse sentido, que eu estou oferecendo então este estudo, o estudo do Hatha Yoga Pradipika. E esse estudo vai ser realizado para alunos que estão matriculados na Escola de Yogis. É uma escola de estudos online. Eu vou deixar também aqui o primeiro link na descrição do podcast para você conhecer mais sobre a Escola de Yogis. Então não é um curso avulso, não é um curso que você vai precisar pagar aí uma fortuna, não é uma venda de marketing digital, não é nenhum produto de engano, né? Os marqueteiros digitais sabem muito bem enganar a nossa necessidade, mas não é nada disso. Você paga uma mensalidade irrisória, muito mais barato do que um Netflix, muito mais barato do que uma Pizza Hut, qualquer coisa nesse sentido. E com essa mensalidade, então, você tem acesso a esse estudo, não só a ele, mas também outras e outras abordagens de estudos e cursos que nós disponibilizamos. Por exemplo, tem um estudo sobre a alimentação yógica, né, como que nós podemos ter uma alimentação mais adequada. Também nós temos um estudo sobre os arquétipos do yoga. Temos um outro estudo que foi feito sobre as dúvidas essenciais da vida humana, que foram apresentadas no Bhagavad Gita há mais de 5.000 anos. Temos aulas do Bhagavad Gita baseados na visão do yoga, né? O que o Bhagavad Gita fala sobre o yoga. Temos estudos do Yoga Sutra de Patanjali. Enfim, são dezenas e dezenas de aulas, dezenas e dezenas de cursos já disponíveis. E este é um novo curso que nós vamos oferecer, um estudo do Hatha Yoga Pradipika, que vai ser um estudo de 45 dias. Todas as aulas ficarão gravadas, serão aulas gravadas, e também teremos algumas aulas ao vivo onde nós vamos interagir com os nossos alunos. Então, uma ideia era falar sobre esta necessidade de revisão dos conhecimentos relacionados ao yoga, e dentre eles um estudo mais pormenorizado do Hatha Yoga Pradipika. Sim, é necessário, porém, se você não quer participar desse estudo dentro da Escola de Yogis, te convido a assistir o link que está aí o segundo link da descrição, que é a da aula inaugural que eu falei a respeito deste estudo, e principalmente uma apresentação prévia do Hatha Yoga Pradipika. Então, esta aula já serve de bastante fundamentos aí para você poder se posicionar de uma maneira na contramão, né, do que essa cultura superficial tem nos oferecido em relação ao que é o eu, ao que é o yoga, ao que é o verdadeiro sentido da vida. Portanto, era este o conteúdo, era este o material que eu tinha para apresentar para você neste episódio. Mas não paramos por aqui. No próximo episódio eu farei a leitura do nosso ensaio, do segundo ensaio sobre o problema da técnica no yoga moderno. Grato por sua atenção, nos vemos em breve. Namaskar.